Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convidava a todos a fecharmos os nossos olhos para fazermos uma oração, pedindo a presença do nosso Deus nos nossos corações. Vamos então orar. Senhor, nós queremos clamar pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, Senhor, da nossa falha, e ajuda-nos, Senhor, assim a entrar à Tua presença, para que possamos louvar e glorificar o Teu nome conforme Tu és digno. Também, Senhor, que a Tua palavra tenha liberdade de fazer morada nos nossos corações, e que assim, Senhor, nós possamos alcançar a paz, a alegria, Senhor, que Tens para nós neste dia. Nós te clamamos assim, Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então agora começar por adorar, glorificar o nosso Deus com um hino que será projetado. Mais uma vez lembramos que todos nós podemos cantar, onde estivermos, sentindo a presença do Senhor nos nossos corações. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Irmãos, vamos cantar mais um hino que será projetado, continuar a adorar o nome do Senhor com alegria nos nossos corações. Pastor de Israel, que guias teu povo e te assentas entre os querubins, resplandece. Vem visitar a tua vinha, que plantaste com tua destra, resplandeça sobre nós o teu rosto. Os que virão devorar, tua vinha vai guardar, resplandeça sobre nós o teu rosto. Ó Pastor de Israel, faz brilhar tua glória e desperta o teu poder no meio do teu povo. Vem visitar a tua vinha, que plantaste com tua destra,
Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Senhor, nós queremos louvar, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pela alegria que temos nos nossos corações. Por vezes, Senhor, passamos por lutas, por dificuldades, mas nós te glorificamos, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores na Tua presença. Por isso nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome, pela paz que temos nos nossos corações. Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor, sendo que depois iremos ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus morreu, mas ressurgiu para eu vencer a morte, viver para sempre na glória. Eu não vi, mas criei, pois Cristo está vivo em mim. Seu sangue me dará para sempre a vitória. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, Cristo vive, aleluia. Cristo vive, com Jesus estou feliz, andando em sua luz, confiando que em breve Ele voltará. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, sim, vive. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós gostaríamos de ler um texto da palavra do Senhor que está em Êxodos, no capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós glorificamos o teu nome por esta oportunidade que tu nos concede de podermos levar a tua palavra. Alcança, Senhor, a cada coração que estará ouvindo esta mensagem e que o teu nome, Senhor, só o teu nome, seja glorificado. Oramos a ti em nome de Jesus. A nossa mensagem para o dia de hoje é a escolha do Cordeiro. O trecho da palavra que nós lemos fala de uma situação vivida pelo povo de Israel.
E ela é importante para nós, porque da mesma forma em que o Senhor resgatou o seu povo no Egito, seu povo escolhido Israel do Egito, o Senhor também resgatará a sua igreja deste mundo. E nós gostaríamos aqui de fazer um breve relato daquilo que aconteceu ali no Egito. A palavra êxodo significa saída, partida. E a palavra fala que o povo de Israel, no tempo de José, foi ali para o Egito. Creio que muitos conheçam aquilo que aconteceu com José. E a palavra fala que ali no Egito, o povo de Israel se multiplicou e se fortaleceu. E a palavra fala também que se levantou ali um novo rei do Egito que não conhecia José. E por causa daquela situação do crescimento dos hebreus, houve uma preocupação da parte dos egípcios e eles começaram ali então a colocar cargas sobre aquele povo. E eles passaram ali a um período de servidão. E quanto mais aquele povo ele era afligido, a palavra fala que ali aquele povo ele se multiplicava e se fortalecia. Isso é uma característica muito interessante que acontece com aqueles que são os filhos de Deus. Quanto mais eles são perseguidos, quanto mais eles são afligidos, na verdade, eles se multiplicam e são fortalecidos. Louvado o nome do Senhor. E, meus amados irmãos, aquele era um povo especial. E ali, por ser aquele povo especial, os olhos do Senhor estavam atentos àquele povo. E a palavra fala que o Senhor viu a aflição daquele povo, o Senhor ouviu o clamor daquele povo, porque agora eles estavam ali sofrendo naquela situação. E o Senhor lembrou das promessas feitas para Abrão, que levaria aquele povo para uma terra que mana leite e mel, que nós chamamos da terra prometida. A mesma situação acontece com a igreja, né? A nossa grande esperança é um dia sairmos deste mundo e irmos para a eternidade viver na casa do Pai. E a palavra fala que diante de toda essa situação, Deus preparou um plano, um projeto de resgate para aquele povo. E para executar esse plano, o Senhor precisava contar com um homem. E a palavra fala que esse homem foi Moisés, e o nome Moisés significa que foi salvo pelas águas. Quando Moisés nasceu, havia na verdade ali um juízo, uma sentença de morte estabelecida por Faraó, pelo rei do Egito, que todo menino que nascesse, ali no momento que as parteiras estavam ali participando do parto, se fosse menina, poderia deixar vivos. Mas se fossem meninos, eles deveriam ser lançados nos rios para morrerem. Essa era a situação quando Moisés nasceu. Mas o Senhor ali deu graça e ele foi preservado, porque havia um projeto que seria executado através da sua vida. Da mesma forma, aconteceu com Jesus. Quando o menino Jesus nasceu, a palavra fala que
Herodes, o rei Herodes, mandou ali matar todos os meninos de 2 anos para baixo, ali em Belém e nos arredores. Por quê? Porque é a oposição que se levanta contra o projeto de Deus. Mas nós glorificamos o Senhor porque maior é aquele que está no céu do que aquele que está lá na terra. Maior é o nosso Deus. E o Senhor ali operou de uma forma extraordinária e Moisés, ele foi preservado. Os anos se passaram e a palavra fala que Moisés ali foi, né, ficou 40 anos no Egito, 40 anos depois, mais 40 anos lá no deserto, sendo provado para aprender a lidar com a ovelha. E o Senhor Jesus também foi provado no deserto. Moisés ali foi provado 40 anos. Jesus foi provado 40 dias. E meus amados irmãos, ao findar daqueles 40 anos ali no deserto, o Senhor havia falado com Moisés e Moisés resolveu retornar para o Egito. E aquilo era a vontade do Senhor. O Senhor falou do seu propósito para que ele voltasse para o Egito, porque havia ali uma grande bênção para um povo, que era o povo de Israel. Quando Moisés foi para o Egito, interessante que o Senhor revela a Moisés o que é que ele iria enfrentar, qual era o quadro que ele ia ver. E, meus amados irmãos, nós lembramos daquela palavra do Senhor, né? Que o Senhor Jeová revelará, antes de qualquer coisa, o Senhor revelará aos seus servos os seus segredos, os profetas. E o Senhor falou com Moisés ali aquilo que ele encontraria no Egito. 2 coisas que haveria de acontecer. E o Senhor notificou a Moisés bem antes. A primeira delas, que o coração de Faraó seria endurecido. E a segunda coisa, que o primogênito do Faraó seria morto. Moisés toma essa informação dada pelo Senhor e ali, em obediência ao Senhor, ele vai ali para o Egito. Então nós começamos a ver uma coisa interessante na palavra do Senhor, algumas coisas interessantes. A primeira delas foi a ida de Moisés à presença do rei do Egito. Então nós temos que lembrar aqui que era um rei de um lado e do outro lado um servo hebreu, um escravo. E nós ficamos maravilhados que em muitas oportunidades Moisés vai à presença do rei. E nós vemos aí a mão do Senhor, porque pela obediência de Moisés, em seguir a orientação do Senhor, a palavra do Senhor, o desejo do Senhor, o Senhor remove todas as barreiras e a graça do Senhor, ela repousa sobre ele. Meus amados irmãos, isso acontece todas as vezes que nós abraçamos e obedecemos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Todas as barreiras, elas são removidas e o nome do Senhor é glorificado, porque a graça do Senhor repousa sobre todos aqueles que lhe são obedientes. Então nós vemos uma coisa maravilhosa e por muitas vezes na palavra nós vemos Moisés indo à presença de Faraó. A ida de Moisés à presença de Faraó é para levar um recado. E aí entra a segunda coisa importante que nós vemos aqui. Qual era o recado? Não era a opinião dele, não era o desejo dele, não era a vontade dele, mas ele tinha um recado que foi dado pelo Senhor. E o recado era: deixa o meu povo ir para me servir.
deixa o meu povo ir para me servir. Nós vemos várias vezes Moisés levando esse recado a Faraó. Ele insistiu, apesar do coração de Faraó endurecido, ele estava ali entregando sempre aquela mensagem. Meus amados irmãos, nós temos também uma mensagem nesta hora para levar para o mundo. Jesus vai voltar e ele vai levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos essa mensagem e nós devemos insistir com essa mensagem. Assim como Moisés insistiu com aquela mensagem que era o propósito do Senhor, nós devemos também insistir, porque sabemos que o Senhor está voltando. Glórias ao nome do Senhor. E ali Moisés insistiu naquela mensagem, apesar da dureza do coração de Faraó. E o que Moisés estava fazendo? Aí vem a terceira ponto importante dentro disso. Na verdade, ele estava ali colocando em prática a fé. Lá no livro de Hebreus, relata várias situações acerca de Moisés concernente à fé. Ele fala ali, em Hebreus fala, que Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés ali não teve prazer em desfrutar das coisas do Egito, antes preferiu ser maltratado. Moisés também ali não temeu o rei do Egito. Mas por que isso? É porque ele confiou na palavra do Senhor. A fé, a prática da fé vem quando nós aplicamos aquilo que vem da parte do Senhor, que é a sua palavra. E quando nós fazemos isso, o Senhor dá uma grande bênção. E qual foi a grande bênção? Aí vem o quarto ponto importante aqui, numa sequência. Ele foi à presença de Faraó, entregou a mensagem, exerceu a fé, e aí o resultado disso foi a experiência. E quais foram as experiências que foram colhidas? E o povo ali recebeu um grande benefício. A palavra fala que ali nas pragas, nas pragas, por exemplo, do enxame de moscas, da morte do gado, os judeus, os hebreus, não foram afetados. Da mesma forma, ali, em relação à praga das trevas, enquanto lá no Egito haviam trevas, na casa dos hebreus havia luz. E é o momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós somos forçados a ficar dentro dos nossos lares. Mas uma coisa nós temos percebido, é a presença do Senhor nos nossos corações, nos nossos lares. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, então nós vemos ali essas experiências acontecendo no meio do povo. E Faraó? A palavra fala que Faraó estava com seu coração endurecido. E uma coisa interessante, porque a palavra fala que, na verdade, o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas Faraó também endureceu o seu coração. E por que ele endureceu o seu coração? Uma grande parte disso foi que logo no início das pragas, os mágicos fizeram os mesmos sinais. Hoje em dia nós vemos pessoas que estão com seus corações endurecidos, porque eles estão acreditando em sinais que não são verdadeiros. Sinais que são dados, que não vieram da parte do Senhor. E por isso os seus corações estão muito endurecidos. E aí, nós vemos agora uma coisa interessante, porque até então, na 9ª praga, o povo de Israel ali não fez absolutamente nada. Eles simplesmente continuaram as suas vidas, mas a 10ª praga, que é a praga ali, a morte dos primogênitos, acontece uma coisa muito interessante. Vai ser a primeira experiência de fé de um povo. Até aquele momento, as experiências de fé eram relacionadas entre Deus e o homem. Por exemplo, entre Deus
e Noé, entre Deus e Abraão, entre Deus e Isaac, mas agora seria uma experiência de fé a ser dada a todo um povo. E aí o Senhor deu uma orientação. E qual foi a orientação que foi dada? Né? Era ali para que tomasse um cordeiro, cada lar, cada família deveria tomar para si um cordeiro. E aí é o nosso grande ponto aqui da nossa mensagem nesse momento, é falar justamente sobre o cordeiro. A primeira ponto importante aqui era cada lar. O que isso nos mostra? É a preocupação do Senhor em abençoar a cada família, a cada lar. Nós lembramos, né, isso ao longo de toda a palavra do Senhor, nós vemos muitos lares que foram alcançados, muitos lares que foram abençoados pelo Senhor. Nós lembramos, por exemplo, sobre Noé. A palavra fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A palavra não fala que Noé, a mulher e os filhos alcançaram graça aos olhos do Senhor. Mas o Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor ali revelou aquilo que eles deveriam fazer e todo o lar ali foi salvo. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 filhas, as 3 esposas dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos isso no Novo Testamento, com Cornélio, com o homem ali que cuidava do cárcere, ali onde Paulo e Silas se encontravam, né? Quando ele achava que tudo estava perdido, Paulo levantou a voz, em voz alta, e disse: crê tu e serás salvo tu e toda a tua casa. Então, a grande bênção que o Senhor tem nesta hora, né, é dar uma bênção aos lares, às famílias. O segundo ponto importante era o cordeiro. Cada família tinha que escolher um cordeiro. Agora, e se fosse escolhido o cordeiro errado? Aquele lar, ele também sofreria a morte. Então, é muito importante a escolha do cordeiro. E, evidentemente, ali haviam muitos cordeiros. Mas o Senhor tinha dado ali uma direção, uma orientação a ser seguida. O cordeiro tem que ser sem mancha, de 1 ano. Essa é a orientação. Se fosse seguida, haveria uma grande bênção. Então, o cordeiro, ele é fundamental, porque se nós escolhermos o cordeiro errado, poderá haver morte no nosso lar. Quando a palavra fala, quando Simeão, né, foi levado pelo Espírito Santo ao templo, e ele viu ali o Senhor Jesus, o menino Jesus, ele tomou o menino Jesus nos seus braços e disse: despede agora, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão reconheceu o Salvador. Ele não falou acerca da sua religião, ele não falou a placa de uma igreja, mas ele se referiu ao Senhor Jesus, que é o único mediador, Jesus Cristo, o mediador entre os homens e Deus. A palavra fala também acerca ali de João Batista. A palavra fala que quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não somente reconheceu o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro,
mas ele também identificou a extensão do sacrifício do Senhor Jesus, a extensão do sacrifício do Cordeiro, quando ele disse de todo mundo. Ali, quando o povo saiu do Egito, a palavra fala que saiu basicamente 600 mil varões, sem contar com os meninos. Evidentemente, nós não queremos dizer aqui que foram 600 mil lares, mas nós queremos dizer aqui que a quantidade de cordeiros que foram mortos foi muito grande. Mas agora nós temos um único cordeiro que tira o pecado do mundo, um único sacrifício que é capaz de dar vida ao homem, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista reconheceu aquele cordeiro. E é importante que nós reconheçamos também esse cordeiro na nossa vida. A palavra fala que havia outros procedimentos que o Senhor ali orientou naquele momento. Guardareis até o 14º dia. Ou seja, começou 10, 4, 14º, ou seja, guardareis o cordeiro. O que significa isso? O guardar é cuidar dele, é tratar dele, ou seja, é criar uma intimidade com ele. E é muito importante, assim como Simeão tomou o menino Jesus nos seus braços, nós temos que, na verdade, tomar posse daquilo que é oferecido para a vida do homem e passarmos a ter uma intimidade com ele. Por que isso era importante? Porque aí vem a outra orientação da parte do Senhor, e sacrificará-lo à tarde. Imagina a situação, você cuida de um animal e passado um tempo, você é obrigado a sacrificar aquele animal. Vai haver uma tristeza. Normalmente, quando nós sacrificamos um animal, é porque, se for o caso, é porque o animal ele tem um defeito, ele tem uma enfermidade. Nós sabemos que aquele animal ele vai morrer e a vida dele precisa ser abreviada. Mas quando nós pegamos ali um cordeiro sem defeito, sem problema, perfeito, nós começamos a pensar. E foi aquilo que o propósito de Deus era para o povo, na verdade, entendesse e valorizasse aquilo que seria feito através da morte daquele cordeiro. É quando nós passamos a valorizar e nós nos colocamos naquela condição porque nós deveríamos estar lá na cruz. O povo deveria pensar, não, o nosso lar será afetado, mas por causa do sangue do cordeiro, do sacrifício, vai haver livramento, vai haver uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A outra orientação depois, escolher o cordeiro, ter intimidade com o cordeiro, matar o cordeiro, agora pegar o sangue e colocar ali na verga da porta, nas ombreiras. Todas as vezes que nós nos referimos a isso, nós estamos falando da comunhão que é estabelecida com o Pai, na vertical, e a comunhão uns com os outros, na horizontal. Agora imagina se fosse escolhido um cordeiro que não fosse o cordeiro orientado por Deus. O que aconteceria? A morte entraria, haveria dano, haveria prejuízo. Isso acontece muitas das vezes quando as pessoas não escolhem o cordeiro verdadeiro. A comunhão com o Pai não existe, a comunhão com os outros também não existe. Nós lembramos acerca de Paulo, Paulo, ele não tinha o cordeiro verdadeiro na sua vida.
e por isso ele perseguia a igreja. Ele não tinha comunhão com Deus. Ele não tinha comunhão com as pessoas. Mas no momento que ele conheceu o Cordeiro verdadeiro e abraçou o Cordeiro na sua vida, ele passou a ter paz com Deus e se envolveu com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante que nós tenhamos na nossa mente o verdadeiro Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que, na verdade, nos dá o livramento. E a palavra fala ainda que havia outras orientações que foram dadas. Comerão a carne, assada no fogo. Meus amados irmãos, isso fala do grande benefício que nós recebemos pela morte do Filho de Deus. Jesus, em tudo, foi provado, mas sem pecado. Jesus experimentou a morte, mas venceu. E através desse sacrifício, nós recebemos um grande benefício, que é o grande alimento para nossas vidas, para a nossa caminhada, que é a presença do Espírito Santo em nós. Através do Espírito Santo, nós somos fortalecidos. Através do Espírito Santo, nós somos guiados. Através do Espírito Santo, o Senhor age e transforma as nossas vidas para nós sermos vencedores ao final dessa carreira. Glórias ao nome do Senhor. É um grande benefício que nós temos com a morte do Cordeiro. E ali o povo se alimentou daquele Cordeiro para caminhar ali no deserto. E havia outras orientações, como o lombo cingidos, que fala a palavra do Pai, os sapatos nos pés, o evangelho da paz, e o cajado na mão, que é a direção do Espírito Santo, ou seja, é a presença da Trindade. É importante que a Trindade esteja sempre presente nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala que Moisés, ele ali foi grande lá no povo, junto dos olhos dos servos de Faraó. Assim como o povo de Israel tiveram uma grande reputação. Mas, meus amados irmãos, na verdade, ter uma grande reputação não significa muito. O que é importante é os nossos corações estarem firmados nas mãos do Senhor. Muitos falam bem acerca de Jesus. Muitos falam bem acerca do Cordeiro. Mas nós queremos lembrar aqui uma palavra que Jesus disse, Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. Mas qual foi a palavra do Senhor? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Onde está o problema de tudo isso? Quando as pessoas falam, profetizamos, fizemos maravilhas, tudo isso fala de sinais, fala de dons espirituais. As pessoas estão colocando os sinais, os dons espirituais, acima da palavra de Deus. Meus amados irmãos, os sinais, eles acompanham a palavra de Deus. Mas, quando nós valorizamos somente os sinais, nós não estamos valorizando a palavra do Senhor. Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne. E o Verbo se habitou entre nós. E a palavra. Jesus certa vez disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então é importante na nossa vida que nós, na verdade,
aplicamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala sobre o Cordeiro. A palavra do Senhor fala sobre o projeto de salvação. Glórias ao nome do Senhor. A palavra não relata que houve morte dos nenhum lar dos hebreus, morte dos primogênitos. E nós acreditamos que realmente todos venceram. Todos venceram, porque o Senhor não mostrou isso quando falou com Moisés. Meus amados irmãos, a salvação de Deus é para todos. Mas é importante que nós devemos escolher corretamente o Cordeiro. Eu gostaria de encerrar esta palavra deixando aqui uma pergunta. Você tem identificado o Cordeiro? Se você tem, glorifica o nome do Senhor. Mas se não, busque conhecer o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta escolha e o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor Jesus. Em breve, muito em breve, iremos ver as portas dos céus se abrirão, o Cordeiro descendo em glória no monte das oliveiras. Juntos com os anjos, louvaremos o seu santo nome. Todos os seus remidos exaltarão o Rei na sua glória. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Senhor, mais uma vez nós queremos louvar, queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor Jesus está nos nossos corações. Ele nasceu em nós e vive nas nossas vidas, por isso nós Te adoramos, Senhor. E pedimos, Senhor, que Tu assim, Senhor, a cada dia, Senhor, Tu possas continuar com cada um de nós. Que todos, Senhor, possamos alcançar vitória, Senhor, na Tua presença. Senhor, mas queremos continuar a adorar-Te e a glorificar-Te, Senhor, pelo Deus que Tu és, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus poderoso, pelo Deus que nos tem abençoado tanto. Nós adoramos, nós glorificamos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. E dizemos que o amor do nosso Deus, o Pai, a maravilhosa graça, a salvação do Senhor Jesus, as doces consolações e o poder do Espírito Santo possam ser connosco, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está terminado. A todos, a paz do Senhor Jesus.